Então, gotemianos, agora nós vamos para mais uma formação do terceiro ano. Seria a formação de lição 4, né? O número 4. O tema é: por que pode o casamento católico ser anulado? Será que o casamento católico pode ser anulado? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que casa, descasa, não é? A questão do divórcio foi aprovado. Só que nós queremos agora saber se na Igreja Católica, será que ela pode divorciar? Lembremos do que Jesus Cristo disse. O homem não separe aquilo que Deus uniu. Então nós vamos entender o que seria essa nulidade do casamento. Será que é um divórcio isso? Porque a nossa Igreja Católica ela tem, como assim dizer, todos os meios para nos apresentar uma saída diante de uma situação. Então, se acontece um casamento que não era para ser um casamento, então a Igreja Católica vai analisar para poder, dentro das leis da Igreja Católica, se pode ou não operar o divórcio. Que na verdade não se chama divórcio, porque realmente a Igreja não divorcia. Ela não pode divorciar, certo? O que ela vai fazer é considerar o casamento nulo. Então vamos entender o que é isso, porque muitas pessoas confundem a nulidade com o divórcio. A Igreja Católica ela me divorciou, então ela pode também divorciar você. Não é isso. Então, nessa formação, nós vamos ver alguns assuntos do conteúdo de direito canônico da Igreja. E eu vou me basear numa apostila que o professor Felipe Aquino fez, né, o professor da Canção Nova, sobre essa questão da nulidade. Né? Então são leis. Eu vou tentar o máximo possível tentar esclarecer, né, da melhor maneira possível. Então o que seria essa nulidade de casamento? Nulidade quer dizer o quê? Que a igreja vai ver que não houve aprovação de Deus no dia do casamento. Ou seja, quando o casal foi se casar nas mãos do padre, através do padre, perante Deus, aquele casamento não houve, não existiu. Deus não aceitou aquele casamento. E o casal ficaram vivendo por 1 ano, 2 anos, acreditando que estavam casados. Mas, na verdade, estavam casados diante de Deus, mas, na verdade, não foram casados perante Deus. Então, existe uma série de motivos em que a Igreja Católica nos apresenta para que a gente possa entender se o casamento não foi aceito perante Deus naquele dia, né, que o padre estava ali com o casal, fazendo todo o ritual do casamento, e aí a igreja vai analisar os dois lados para poder chegar a uma conclusão se realmente naquele dia não houve a bênção de Deus, se Deus não aprovou nos céus. É algo muito sério, porque é tentar lidar com uma visão de Deus, né? Se Deus realmente aprovou ou não. Então a Igreja Católica, quando ela chega à conclusão de que Deus não aprovou, ela vai dizer: não houve casamento. Naquele dia que estava parecendo que estava acontecendo um ritual de casamento, não estava havendo casamento. Então é por isso que a Igreja Católica ela vai chamar de nulidade, ou seja, o casamento foi nulo, naquele dia não foi válido, ou seja, um casamento não válido. Não é um divórcio, certo? Se a pessoa pretende se separar. E foi feita a análise, tanto da parte do homem como da mulher, e a igreja chegar à conclusão de que realmente houve casamento, a Igreja Católica não vai poder anular, não vai poder dar essa aprovação, certo? Porque senão ela vai causar um divórcio. Se perante Deus foi aprovado, a Igreja Católica, é claro, ela não vai considerar um casamento nulo, porque ela não pode tentar disfarçar que Deus não aceitou, entendeu? Então é necessário, se o casal procura buscar essa questão da nulidade, é importante que eles sejam bastante sinceros e verdadeiros com as perguntas que o sacerdote que vai analisar, cada um de forma individual, o marido e a mulher, também junto. É necessário que hajam verdade nas respostas, porque são suas respostas verdadeiras que vai levar ao sacerdote a chegar à conclusão se o seu casamento vai ser considerado nulo ou não. Então, vamos aqui aos pontos de acordo com a lei do direito canônico, não é?
Então, nulidade de casamento. Causas que podem tornar nulo o matrimônio sacramental. Então, existem 3 causas e nós vamos fazer uma análise breve sobre estas 3. Então, quem quiser, estiver interessado, ver que diante das situações que eu vou apresentar aqui, ver que há uma necessidade de você anular o casamento, que se encaixa, então depois pode procurar pessoalmente mesmo um sacerdote, porque aqui nós vamos fazer uma explanada geral para que você possa ter um esclarecimento sobre essa questão de nulidade. Então, 3 pontos existem, né, para que pode tornar o casamento nulo. A primeira, vamos explicar depois uma por uma. A primeira seria o quê? Falhas no consentimento matrimonial. Falhas no consentimento matrimonial. Nós já vamos ver o que é isso. Segundo ponto, para que o casamento se considere nulo. Impedimentos, tem que haver impedimentos dirimentes. Também nós vamos já saber o que são esses impedimentos dirimentes, né, para que o casamento seja nulo. O outro ponto, falta de forma canônica. Também nós vamos entender o que é isso, claro, o que é forma canônica, né? Falta de forma canônica. Então vamos lá, antes de explicarmos, vamos aqui a alguns pontos. A Igreja não anula uniões sacramentais validamente contraídas e consumadas, mas pode, após processo detalhado, reconhecer que nunca houve casamento, mesmo nos casos em que todos o tinham como válido. Então é aquilo que eu expliquei, né? Que ela não vai fazer não é um divórcio, não é isso? É ver que não foi válido. Mas, mesmo nos casos em que todos o tinham como válido, a igreja pode verificar e fazer a nulidade. Outro ponto, capacidades e limitações psíquicas dos noivos para contrair obrigações matrimoniais vitalícias. Então, também outras questões que poderiam anular seriam as limitações psíquicas, né, dos noivos. Então vamos lá ao primeiro ponto, que seria o conceito de matrimônio sacramental. Vamos primeiro entender o que é isso, né? O que é um matrimônio sacramental? Então vai estar de acordo com este livro de Direito Canônico da Igreja Católica, de acordo com o Cano 1055, parágrafo 1º, diz o seguinte. O que seria isso aí, o matrimônio sacramental? A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda. É ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento, ou seja, tem que existir aquele bem que o cônjuge quer para com o outro, tem que existir isso aí, isso é o conceito de matrimônio sacramental, né, que deseja o bem com o outro, para gerar e educar os filhos, ter filhos, né, e, claro, dentro do batismo. O parágrafo 2º vai explicar o seguinte sobre matrimônio sacramental. Portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja ao mesmo tempo sacramento, né? Então não pode haver um contrato matrimonial que foi considerado válido se não for um sacramento da igreja, certo? Então vamos ver aqui, razões para a nulidade. O primeiro ponto que apresentamos foi falhas de consentimento. Então são explicações breves, conforme está lá nos cânones 1057 e 1095 ao 1102, certo? Então vamos lá, o A1 diz o seguinte, nas falhas de consentimento, quando falta de capacidade para consentir, ou seja, se um dos cônjuges ele não teve capacidade para consentir aquele casamento, então pode haver a nulidade, certo? O outro, quando é o casamento por ignorância, certo? Quando há um erro também, uma simulação, simulou que estava casando, mas a pessoa no fundo não estava casando. O casamento por violência ou medo também é um dos motivos para nulidade, já foi casado forçado, né? Teve medo para poder
Tipo assim, a pessoa foi levada ao medo para poder casar, tipo ameaça, não sei, algo do tipo. Condição não cumprida. E agora nós vamos para o outro ponto, que seria impedimentos dirimentes. Outra, a idade, né? A idade não é uma idade própria. A questão da impotência, né, masculina, também é um motivo para a nulidade do casamento. O vínculo, né? Disparidade de culto. Nós vamos ver já já o que é cada um dessas, né? Estamos vendo aqui só os pontos. Ordem sacra também. Profissão religiosa perpétua. O que é isso? Uma pessoa que fez votos perpétuos, se consagrou, é um religioso, uma freira, um frade, não pode casar, né? Fez a consagração na igreja. Então vamos supor que a pessoa se casa. Você se casa, você é um homem, se casa com uma freira que já fez votos sem saber que ela era freira. E aí depois o relacionamento não dá certo. E aí quando se vai analisar para pedir a separação, a nulidade do casamento, aí você descobre que ela era freira depois, e aí pode entrar como esse argumento bem de defesa de que casou com uma pessoa que era freira. Então isso vai ser considerado nulo, não houve casamento, porque Deus não vai validar esse relacionamento, né? Como casar também com o sacerdote. O sacerdote ele não pode se casar, né? Uma vez sacerdote, para sempre sacerdote. Outro ponto dos impedimentos dirimentes é o rapto, crime. Nós vamos ver cada um desses, né? Consanguinidade, afinidade, honestidade pública, parentesco legal por adoção, certo? Então, esses são os pontos de impedimentos dirimentes. Nós vamos ver agora aqui os pontos da falta, as falhas de consentimento, quando há falhas de consentimento, certo? Assim, um outro ponto que eu quero dizer antes, que eu esqueci, né, que era o som número 3, né? O último seria a falta de forma canônica na celebração do matrimônio, certo? Então vamos aqui estudar cada item desse, né? O que seria falhas de consentimento, conforme os cânones 1057, 1995 ao 1102. Para contrair matrimônio validamente, os nubentes devem consentir livremente em unir suas pessoas numa comunhão de vida definitiva e irrevogável. Ou seja, o primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: o matrimônio é produzido pelo consentimento legitimamente manifesto entre pessoas juridicamente hábeis, e esse consentimento não pode ser suprido por nenhum ser humano. Ou seja, o consentimento matrimonial é o ato de vontade pelo qual o homem e a mulher, por aliança irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente para constituir o matrimônio. Então, se há essas falhas de consentimento, ou seja, não houve um verdadeiro consentimento de aceitar aquela pessoa, então o casamento vai ser considerado nulo. Outro ponto, falta de capacidade para consentir. A pessoa que se casa tem que ter consciência das obrigações que assume e que se decida com plena liberdade. Então a pessoa tem que ter essa plena liberdade e da responsabilidade que vai ter quando está se casando, né? Desse compromisso que é. Então, se houver falta de capacidade para consentir, então a pessoa, o casamento vai ser considerado nulo. Então, são incapazes de contrair matrimônio. Quem é que é incapaz de contrair matrimônio? Os que não têm suficiente uso da razão, né? Então, se for comprovar que um dos parceiros, do cônjuge, ele não tiver um bom uso da razão, né? O uso suficiente, 100%, não está usando bem 100% da razão, seja um pouco lelé, entendeu? Então, há um motivo para considerar que o matrimônio seria nulo, né? São incapazes também os que têm grave falta de discernimento a respeito dos direitos e das obrigações essenciais do matrimônio, que se devem dar e receber mutuamente. Então, aqueles que são incapazes, né, os
que têm grave falta de discernimento a respeito disso. Então, aqueles que não têm um discernimento claro da importância do matrimônio, da responsabilidade, também se percebe que a pessoa ela foi incapaz de ter esse discernimento dessa importância, então também haverá nulidade. Os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica, né, como a gente viu, né, natureza psíquica, se tivesse meio doidinho, né, comprovado que casou com uma pessoa meio doidinha e você foi descobrir depois, também é motivo para nulidade. Outro ponto, os ineptos. O que seriam os ineptos? Os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica também, certo? Outro motivo, a ignorância. Casar por ignorância. O que é isso? Conforme o Cano 1096, parágrafo 1º. Para que possa haver consentimento matrimonial, é necessário que os contraentes não ignorem, pelo menos, que o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher. Então, se ordenado a procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Então, os dois têm que estar conscientes de que o casamento é algo, como é que eu posso dizer, permanente, né? O casamento é permanente e que tem que gerar filhos, certo? Então, se não já tem essa consciência de que tem que gerar filhos, então casou, mas eu não quero ter filhos, então também é um motivo para anular. Então, não foi válido. Você não casou com essa consciência. Você casou só por puro prazer, né? Essa ignorância não se presume depois da puberdade. Casamento por erro, que é isso? Distingue-se da ignorância, pois esta significa ausência de noções, ao passo que o erro implica presença de noções não verídicas ou falsas, ou seja, a pessoa estava com falsas, vamos supor assim, fingimento, né? Falsas intenções. Não foi verdadeiro na aceitação do casamento. Então vamos ver aqui outro ponto. As modalidades de erro que tornam o casamento nulo. Vamos ver aqui as questões do erro, né? Erro a respeito do próprio matrimônio. Conforme o Cano 1099 diz o seguinte: o erro a respeito da unidade, da indissolubilidade ou da dignidade sacramental do matrimônio, contanto que não determine a vontade, não vicie o consentimento matrimonial. Então, como se há um erro tipo a respeito de que o casamento é indissolúvel, né, da dignidade que é o sacramento, quando a pessoa se casa não tendo consciência disso, né, que eu posso me separar, é dissolúvel. Para evitar o erro de direito e os problemas daí decorrente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil emitiu a seguinte nota: cuidem os sacerdotes de verificar se os nubentes estão dispostos a assumir a vivência do matrimônio com todas as suas exigências. Então, se você se casou e não está a fim de pôr em prática tudo que exige de um matrimônio, conforme manda a Igreja Católica, aí você casou por erro. Então, o bispo ele vai com os bispos, fizeram essa conferência dos bispos, para poder esclarecer os sacerdotes, para que os sacerdotes possam esclarecer os noivos, né, sobre a importância do casamento, né, se eles estão cientes das exigências, inclusive a de fidelidade total, de manter a fidelidade nas várias circunstâncias e situações de sua vida conjugal e familiar. Então, independente das circunstâncias, não procurar trair, né, procurar manter a fidelidade. Se estão todos conscientes disso, né? Tais disposições dos nubentes devem explicar-se numa declaração de que aceitam o matrimônio tal como a Igreja o entende, incluindo a indissolubilidade. Ou seja, está ciente que o casamento é indissolúvel, está ciente de tudo, da responsabilidade, que é o matrimônio de acordo com como manda a Santa Igreja. Né? Para quem não sabe, você pode consultar, vou a gente colocar em outra formação, como que deve se comportar um católico casado nas mãos do padre, conforme a Igreja Católica. Porque existem várias regras, né? Até o modo
na questão do relacionamento, de que não pode usar nenhum os métodos artificiais para impedir a gravidez, né? Então, você vai estar fazendo coisas, ou você está indo de uma forma contrária aos ensinamentos da igreja, ciente, você fez isso, está fazendo isso, o casamento pode ser nulo, né? Você está casado, mas não está cumprindo o que manda a igreja, né? Erro sobre a identidade da pessoa. O que seria isso? Reza o Câmara, diz o seguinte: o erro de pessoa torna inválido o matrimônio. O que seria isso? A identidade. Distingamos entre identidade física e identidade moral. Vamos ver a diferença, né? A identidade física refere-se à pessoa como tal, fisicamente. A identidade moral diz respeito à personalidade. Então, o que conta a personalidade? Vamos entender o que é isso. Quando a personalidade de um cônjuge se revela completamente diferente de como era conhecida antes do casamento. Então, vamos supor, antes de casar, a pessoa tinha um comportamento. Depois que casa, ela adquire totalmente outro diferente. Então, aí também vai ser motivo de um erro de identidade da pessoa. Então, a pessoa, você se casou com uma pessoa que pensava que era de um jeito e depois que casou, ela é totalmente diferente, né? Se fosse hoje ser comparado, você ia chamar, você se casou com um bipolar, né? Uma pessoa que tem duas personalidades. Então, se é constatado isso aí, também é um motivo para nulidade, né? Pode-se dizer que o consentimento matrimonial do cônjuge que errou é verdadeiro, né? Será que o monge ou o cônjuge que se casou, né, mas ele casou errado, será que o consentimento dele é considerado verdadeiro? Não acabou por casar com uma pessoa inexistente que formou em sua imaginação? Ao nosso modo de ver, nesse caso, poderia ser invocado como causa de nulidade, o erro sobre a pessoa de que trata este canto, né? O problema está em determinar o limite entre o que é apenas uma qualidade, mas que não muda fundamentalmente a personalidade, a própria personalidade, ou seja, não confundir a falta de qualidade da pessoa na mudança de personalidade, porque às vezes geralmente você só vai ver os defeitos da pessoa quando casa. Os defeitos não é mudança de personalidade, entendeu? Às vezes a pessoa vai querer justificar que é como se fosse uma mudança de personalidade, mas fulano não tinha isso, que você está vendo os defeitos dela agora. Então tem que ter muito cuidado, por isso que a igreja ela faz mesmo toda uma análise direitinho para poder saber os motivos, certo? A dificuldade, porém, não deve impedir de reconhecer que pode haver matrimônios nulos por erros sobre a personalidade do cônjuge. Tá. Então vamos ver também, existe um motivo do erro doloso, que a pessoa se casou, que seria esse motivo. Aqui tudo eu estou dando os motivos para a nulidade, certo? A nulidade através do erro doloso, que é isso? Quem contrai matrimônio enganado por dolo perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte, qualidade que por sua natureza possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai indevidamente. Certo? Algumas coisas aqui é meio complexo de entender porque são leis, né? Então, se quiser depois um estudo mais aprofundado, você procura um padre entendido a fundo no assunto, né? Aqui eu estou procurando dar só uma explanada geral para que a gente possa ter noção dos pontos que podem levar à nulidade do casamento. Então, quem quiser algo mais profundo, mais estudado, você procura um sacerdote que é especialista mesmo no assunto. Outro motivo de nulidade é a simulação. Como é que diz o cano aqui? Presume-se que o consentimento interno está em conformidade com as palavras ou sinais empregados na celebração do matrimônio, certo? Contudo, se uma das partes ou ambas, por ato positivo de vontade, excluem o próprio matrimônio, algum elemento essencial do matrimônio, alguma propriedade essencial, contrai invalidamente. Ou seja, se na hora você simulou que está aceitando casar, né? Aquelas coisas todas do que está sendo dito no matrimônio, da responsabilidade que você vai ter, você fez só uma simulação, fundo do coração, só para poder, vamos dizer, fazer o H e pronto. Não houve veracidade no assunto. Então também
o casamento é considerado nulo. Por violência ou medo, quando a pessoa casa por violência ou medo, conforme o cano 1103, vai ser inválido o casamento contraído por violência ou por medo grave proveniente de causa externa, ainda que não dirigido para extorquir o consentimento e quando para dele se livrar, alguém se veja obrigado a construir o matrimônio. Ou seja, vamos supor que o pai obriga a filha a se casar, pode ameaçar a filha, vamos supor a filha, se a filha não se casar, já passou da idade a não se casar, ela vai morar na rua, então ela pode se casar, ela pode estar procurando casamento por medo, né? Por medo de morar na rua, do pai expulsar de casa, né? Então, enfim, são várias situações de violência ou medo, né? É o outro, se a condição não for cumprida. O que seria isso? Se a condição não for cumprida. Não se pode construir validamente o matrimônio sob condição de futuro. O matrimônio contraído sob condição de passado ou de presente é válido ou não, conforme exista ou não aquilo que é objeto da condição. Todavia, a condição mencionada no segundo parágrafo não pode licitamente ser colocada sem a licença escrita do ordinário local. Certo? E o que seria, vamos agora passar aqui para ligeirinho para os impedimentos dirimidos, porque essa é muita coisa, senão não ficar aqui um encontro inteiro vendo esses pontos aqui, né? Então vamos explicar detalhadamente aqui o que seriam alguns pontos dos impedimentos dirimentes, né? Por exemplo, a questão da idade que a gente viu, né? O que a igreja vai dizer? A idade mínima para a validade de um casamento sacramental é o casamento que é reconhecido na igreja. Então, a idade mínima que a igreja aceitava era de 14 anos para as moças e 16 anos para os rapazes. Os bispos podem dispensar desta condição, mas rarissimamente o fazem. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil exige 2 anos mais para os casamentos no Brasil. Então, no Brasil, é válido o casamento de 16 e 18 anos, respectivamente, né? 18 anos para os rapazes e 16 para as moças. Então, se no Brasil a pessoa se casou, o homem se casou com menos de 18 anos, com 17, por exemplo, e daí vê que não está dando certo, um dos motivos de anular é por causa da idade. Pode ter casado com a idade que não mandava a igreja, certo? O outro seria a impotência, né? Ou incapacidade de praticar cópula conjugal, né? Anterior ao casamento e perpétua. Absoluto relativo é impedimento dirimente, ou seja, se houver impotência, claro, porque o que ensina a igreja que a família só é família se tiver pelo menos um filho. Então, se aquela família, aquele casal não gera filho, então o casamento pode ser considerado nulo. Então, qual for o motivo, né, para separar, para anular, melhor dizer, dizendo a impotência, né, a impotência do marido, é um dos motivos. Outra é impedimento dirimente, o vínculo de um matrimônio validamente contraído, mesmo que não consumado, né? A disparidade do culto, que é isso? É inválido o casamento entre um católico e uma pessoa não batizada. Então, também, quando se diz disparidade do culto, se for analisar o casamento, houve um casamento entre um católico e uma pessoa não batizada, também pode ser considerado inválido. Como? Se a parte católica não pede dispensa do impedimento. Esta pode ser concedida pelos bispos, desde que a parte católica declare estar disposta a afastar os perigos de abandono da fé e prometa fazer tudo para que a pobre seja batizada e educada na igreja católica. Não estiver correndo o risco de perder a fé, né? Então, seria melhor nulidade. A parte não católica seja informada desses compromissos. Então, se a parte não católica é informada, olha, estamos casando, mas o nosso filho vai ter que ser batizado na igreja católica, então todos vamos fazer as coisas católicas. Então, se não houver problema da parte que não é católica, então não poderá anular. Mas se houver problema, então, que geralmente há problemas, né? Hoje em dia nem se fala, então não é melhor nem se casar, né? E outros pontos, né?
Outro ponto aqui que eu vou ler aqui para vocês, né? Também é tal, né, a nulidade de casamento, a profissão religiosa perpétua, né? Isso eu já até expliquei. Uma mulher levada pela força não se pode casar validamente com quem a está violentando dessa maneira. Por exemplo, também os que matam o seu ou sua consorte para facilitar um casamento posterior estão impedidos de realizar validamente esse casamento. Às vezes, né, a pessoa vai e mata o outro, né, para poder, pensando já num outro casamento, né? Da mesma forma, se um homem e uma mulher, de comum acordo, matam o esposo ou a esposa de um deles, não se podem casar validamente entre si. Então, vamos supor que o casal combine de matar, né? Vamos supor, tal casal, né? Eles estão casados. Aí, essa pessoa, o homem, ele combina com a outra mulher com quem ele quer casar para poder matar a esposa dele, para poder ficar livre, né? Porque a Igreja Católica não casa, né? Então, até que a morte se separe. Então, se houve esta combinação, né? Então o casamento não é considerado válido. Claro, é isso aí que não é válido nem o time de Deus. Outro problema seria a consanguinidade, que é isso. Não há dispensa na linha vertical, pai com filha, avô com neto. E na linha horizontal, o impedimento dispensável é até o 4º grau, isto é, atinge tio e sobrinho, primos e irmãos. Então, se há um casamento de parentes até o 4º grau, também é considerado nulo, certo? Casamento. Tá, e outros pontos aqui. Parentesco legal também, se for comprovado, honestidade pública. Vê aqui, por exemplo, parentesco legal no sentido, não é permitido o casamento entre o adotante e o adotado, né? Ou entre um destes e os parentes mais próximos do outro. Este impedimento, como outros desta lista, podem ser dispensados por dispensa emanada da autoridade diocesana, né, o parentesco. E o outro ponto, que é a falta de forma canônica na celebração do matrimônio. O que é isso aí, né? Que a gente ficou assim sem saber. O que é a forma canônica? Vamos lá. Forma canônica, o que é isso? É o conjunto de elementos exigidos para a celebração do ritual do casamento. Requer-se que a cerimônia se realize perante o pároco do lugar, tem que ter o padre e pelo menos 2 testemunhas, padrinhos. Então, a forma canônica é necessariamente se cumprir o que manda a igreja para se casar, o ritual, ou seja, a fórmula do casamento, que tem que ter no casamento para ser válido. Então, a regra da igreja diz que tem que ter o padre, certo, do lugar, 2 testemunhas, sendo os padrinhos, né? A forma canônica só obriga os católicos. Basta, porém, que um dos noivos seja católico para que a forma católica seja obrigatória. Então, se tiver pelo menos o casal, só um dos dois forem católicos, então a forma canônica é obrigatória, ou seja, a fórmula de casamento é obrigatória. Isto é, para que o casamento deva ser celebrado na Igreja Católica sob pena de nulidade. Então, por exemplo, outros pontos aqui seriam perigo de morte, fora do perigo de morte, contanto que prudentemente se preveja que esse estado de coisas vai durar por 1 mês. Então, eram esses pontos, né, que eu queria colocar para vocês sobre o que poderia levar, né, à nulidade do casamento. Então, espero que esta formação tenha ficado claro, né, sobre o que é a nulidade mesmo, né? Quando é que o meu casamento pode ser nulo, considerado nulo. Então tem que obedecer estes pontos aí, né? Então se você quiser uma avaliação mais profunda, se você pensa em ver se o seu casamento pode ser anulado ou não, né? Você pode fazer um estudo mais profundo, consultar um sacerdote
que ele vai explicar direitinho sobre a possibilidade de anular o casamento, certo? Então espero que eu tenha esclarecido sobre o que é a nulidade, que não é divórcio, né? Não é nulidade, não quer dizer que está divorciando, que a igreja não jamais pode divorciar, porque ela vai contra o ensinamento de Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, ela simplesmente só vai dizer que esse casamento não foi válido perante Deus, só isso. Então até mais, até o próximo curso.